Devocional diário, refletindo sobre tempo. Primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de devocional e oração aqui nesse canal da Bíblia JFA Offline. Um privilégio reencontrá-lo para mais uma jornada devocional. Nos próximos dias, começando hoje, quero refletir com você sobre tempo. Serão 5 episódios nessa nova série devocional do canal da Bíblia JFA. Iniciando hoje, nesse primeiro episódio, refletindo sobre tempo, quero falar que para tudo há um tempo certo. Sugiro que você me acompanhe também lendo o texto do livro de Eclesiastes no capítulo 3, no verso 1 ao 11. O texto fala que há um tempo certo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito do céu. Aliás, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 11, narra os determinados, os diferentes tempos que Deus estabeleceu. Do versículo 2 em diante, ele diz que há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, de prantear, de dançar, de espalhar pedras, de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e de perder, de guardar e de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E ele vai até o versículo 11 quando termina dizendo que para tudo, aliás, que tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A sabedoria recomenda, meu irmão e minha irmã, que de tempo em tempo a gente pare e reflita sobre como temos caminhado, sobre as nossas jornadas, momentos, enfim, sobre como andamos e vivemos. O Salmo de Moisés, no capítulo 90, versículo 17, fala que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira a alcançarmos corações sábios. Pensei então em refletirmos nesses próximos dias sobre o tempo. E muito mais do que isso, muito mais que uma reflexão, aplicarmos, considerarmos esse princípio estabelecido por Deus, o princípio do tempo, em toda a nossa existência e jornada, para ao fim dessa jornada devocional, tomarmos posicionamentos. Eu penso que essa reflexão é muito oportuna, considerando que estamos vivendo um tempo desafiador, um tempo cheio de incógnitas, guerras, pestes, pandemias, crise, fome, rumores de guerras, situações que envolvem o clima, as mudanças na natureza. Mais do que nunca é importante refletirmos sobre tempo. Veja nesse texto de Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 11, que Deus estabeleceu o princípio do tempo. Ele ordenou o universo dessa maneira. Para tudo tem um tempo determinado, existe um tempo certo. E tanto o sucesso quanto o fracasso, o livramento, a perfeição, o incompleto, tudo depende e gira em torno desse princípio do tempo. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Pense na gestação de uma mulher. Não são 5 nem 10 meses, precisam ser 9 meses. Pensem nas 4 estações do ano. Acabamos de entrar no outono brasileiro. Assim como há o verão, a primavera, o inverno, tempo de sol, tempo de chuva.
Pense que no seu dia há 12 horas de luz, 12 de noite, portanto 24 horas. Pense que há 365 dias no ano, 24 horas por dia. Pense na rotação, na translação. Tempo. Pensando aí um pouquinho mais sobre o tempo, pense num pastel ou num bolo cru. Se ele ficasse um pouquinho mais no forno, na fritadeira, seria ideal. Antes disso, dor de barriga. Pense em 1 minuto para quem está se afogando. Faz toda a diferença, não é mesmo? Agora pense 1 minuto a mais para quem quer dormir. 1 minuto mais. Não é nada. Pense na palavra, no efeito da palavra dita fora do tempo. Pense em quando tentamos resolver os problemas na hora errada, ou seja, de cabeça quente. Pense nos resultados dessas coisas. Abrir uma empresa fora do tempo, mudar de emprego fora do tempo, casar sem maturidade, sair do emprego na hora errada. Pense em quantas áreas da nossa vida o princípio do tempo afeta e faz a diferença entre o sucesso ou o fracasso. Para um mergulhador, aqueles mergulhadores de altas profundidades, que quando vêm à tona, à superfície, eles precisam fazer a chamada descompressão. Em algumas profissões, eles utilizam um aparelho chamado câmera hiperbárica. O tempo certo nela é vital. Se eles saírem da água de uma vez só, abruptamente, depois de horas debaixo de um mergulho em grande profundidade, se não fizerem a descompressão, eles morrem. Então, o tempo dentro daquela etapa de descompressão é a diferença entre a vida e a morte. Pense ainda que o tempo ele pode definir o que é santo e o que é profano, o que é sagrado e o que é bênção, o que é desgraça e o que é pecado. Quer um exemplo? O sexo antes do casamento. Desgraça, pecado. Depois do casamento, bênção total. Filhos antes do casamento ficam expostos, nascem fora da cerca protetora do matrimônio. Depois do casamento, dentro do ambiente do matrimônio, são cobertos, prósperos. E eu poderia citar tantos outros exemplos, como também a oscilação decadal do Pacífico, conhecida pela sigla ODP. Aprendi isso com um grande meteorologista, que define de tempo em tempo os movimentos do clima, os ventos, as chuvas, as estações. E eu poderia ficar aqui horas contigo, relembrando situações, pensando em vários aspectos da vida, da existência, do dia a dia, pequenas e grandes coisas, onde o tempo certo é tudo. Portanto, meu irmão e minha irmã, para tudo há um tempo certo. Esse é o primeiro episódio dessa série, refletindo sobre o tempo. Continuaremos falando mais sobre esse assunto no nosso próximo episódio da série Refletindo sobre o Tempo, aqui no canal da Bíblia JFA. Deus te abençoe. Até lá.